Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. O Evangelho dessa segunda-feira está em Lucas 12, de 13 a 21. Segunda-feira, dia 21/10/2024. No meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção, tenha cuidado com qualquer tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, sua vida não depende de seus bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, mas uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Meu Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a nossa salvação não depende das nossas obras, das coisas materiais. Nossa vida depende de Deus. Quem nos salvou foi Jesus. Jesus que veio, se fez homem aqui na terra e nos redimiu, salvou as nossas vidas. Não é as coisas deste mundo que nos leva à salvação de Deus. Veja o que Jesus disse àquele homem. Ele queria contratar Jesus como advogado. Se fosse advogado dele, né? Para resolver o problema dele com o irmão. E estavam brigando por causa da herança, com certeza, né? Ele pediu a Jesus para que Jesus resolvesse o caso deles. Que o irmão repartisse a herança com ele. Com certeza, os pais tinham morrido e ali estava uma confusão de divisão de herança. Parece os tempos de hoje, né? Nada diferente. Então, Jesus disse: quem foi que disse a vocês que eu vim aqui resolver o problema de herança de vocês, dividir bem com vocês? De jeito nenhum. E Jesus contou aquela parábola, né? Um homem tinha grande fortuna, colheu uma grande colheita, ficou preocupado. Onde é que eu ia guardar a riqueza dele? Aí resolveu fazer um celeiro grande, desmanchou, destruiu o pequeno e fez um grande.
Aí Jesus disse a ele: louco, essa mesma noite você pode ser chamado por Deus. Para quem vai ficar a sua riqueza, suas coisas, né? Meus irmãos, um ensinamento maravilhoso, esse Evangelho. Quer nos ensinar a nós que a gente tem que depositar toda a nossa confiança, nosso tempo, com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, que veio salvar a nós. Não devemos estar preocupados com coisas deste mundo, com riquezas. Às vezes não tenho tempo para ir na missa, na igreja, porque eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Meu dia passa e eu não percebo. Muitas vezes acontece com as pessoas que se dizem católica, tudo, mas não tem tempo para Deus. Não adianta a gente abarcar o mundo, perder a salvação que é eterna. Você pode ter as riquezas desse mundo todo, tudo seu, deste mundo. Mas na verdade, nós não tem nada. Porque amanhã eu posso morrer, me apresentar diante de Deus. Com o quê? Será que eu levo alguma coisa para construir o meu teto lá em cima? Do outro lado do mundo, da vida, a dimensão espiritual, né? Aí é que está o problema. Será que eu estou pronto? Não adianta eu me preocupar com este mundo e esquecer o mundo espiritual. Esquecer que existe uma realidade espiritual que eu tenho que cuidar. Se eu não cuidar, eu posso me perder. Porque a eternidade depende muito de nós aqui, enquanto nós estivermos aqui vivos nessa terra. Depende muito da nossa dedicação às coisas de Deus aqui, neste mundo. E não ficar preocupado em construir celeiros para este mundo. De repente, eu fecho os olhos e vou embora. Fica isso aqui, eu construí para os outros. Então eu tenho que me preocupar. Qualquer católico batizado que se preza e que reconhece, precisa fazer isso, tem que estar preocupado com as coisas de Deus. Eu vejo aí que tem católico que trabalha a semana toda, batizado. Quando é no domingo tem coragem de ir numa missa. Faz nada para Deus. Leva o dia, passa o dia só olhando o celular, contando piada e dormindo, sei lá. Às vezes trabalhando também. Não para Deus, né? Para si próprio. Para adquirir riqueza. E se esquece que existe uma realidade espiritual para zelar aqui na Terra. Precisamos ter muito cuidado, meus queridos irmãos e irmãs, para não ficar no meio do caminho. Que o Espírito Santo de Deus nos dê força, nos reavive aqueles que estão apagados, com a fé morta, apagada. Que o Espírito Santo de Deus reavive para uma caminhada espiritual nesta terra. Que o Espírito Santo reavive a mim, a você que está aí do outro lado, todas as pessoas batizadas que pertencem à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para viver uma realidade nova,
nem de São Paulo, né? Uma criatura nova, se fazer uma criatura nova para servir ao reino de Deus aqui na terra, e depois nós vamos usufruir na eternidade, na vida espiritual, na dimensão espiritual. É aqui nessa terra que a gente adquire a nossa casa, que nós vamos morar lá no outro lado. O bem que eu faço aqui, que agrada a Deus, tudo que eu faço aqui que agrada a Deus, é o material que vai me servir para o outro lado. E o mal que eu faço vai me tirar desse caminho, vai me colocar no caminho das trevas, da perdição eterna. Então, meus amados, vamos refletir bem, se policiar dia a dia, a cada momento, na nossa fala, nossa maneira de falar, de olhar, de andar, de tudo. Tudo tem a ver. Precisamos policiar para que Deus nos ajude e nos dê sabedoria nessa terra, para a gente não desanimar, não desistir dessa realidade nova, dessa eternidade que Jesus veio trazer para nós. O reino de Deus. Que coisa bela, a Jerusalém Celeste, a esposa do Cordeiro, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e força para nós vivenciar aqui nesta terra, usufruir já agora dessa realidade. Quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus nessa terra, a gente já sente essa realidade aqui, neste mundo. Mesmo com tribulação, com incompreensões, com diferença, com indiferença, com tudo que fazem, mas nós já percebemos já o reino de Deus aqui nesta terra. Você vive de acordo com a vontade de Deus. A felicidade está em Jesus. Não está no seu carro novo, na sua casa nova. Não está na sua propriedade, nas coisas. A felicidade perfeita está em Jesus. Ter Jesus no coração e viver esta verdade que é o Evangelho dele. Ele deixou para ser vivido. Estão falando por aí que não precisa mais pregar o Evangelho. Peixes graúdos dentro da igreja. Eu estou assustado. Nos 30 dias para cá eu estou assustado. Colocaram aí um cardeal agora novo aí que está dizendo isso. Não precisa evangelizar, não. Meu Deus, tenha piedade de nós e da igreja de Jesus. A igreja de Jesus está contaminada. Pessoas dentro dela, usando batina. Nem batina usa mais. Mas a língua está falando besteira. Muitas autoridades dentro da igreja, meu Deus. Que Jesus tenha piedade da sua igreja. E tire para fora essas maçãs podres que está lá no meio. Tira tudo para fora. Limpa, Senhor. Limpa a tua igreja. Tira essas maçãs podres para fora, Senhor. Para que não contamine a sua santa igreja. Que Jesus venha para salvar. Que a igreja de Jesus, ela vai permanecer com a sua santa doutrina nas pessoas que aceitar viver essa realidade, essa verdade da sua doutrina. E não as novidades que estão trazendo aí. Essas mentiras. Benção para pares do mesmo sexo. Dizendo que todas as religiões salvam leva a Deus. Mentira.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos, sempre repito isso, não é por nada não, é porque para ninguém se esquecer. Porque a história não é essa não, que estão dizendo aí. É porque no final da história o mundo ia passar por isso, a igreja ia passar por sofrimento. Nós estamos nos ensaios, só isso. Estamos nos ensaios. Catecismo da igreja, lá no parágrafo 675, parece, que é 675. Está escrito lá que a igreja ia passar por um sofrimento muito grande no final dos tempos. Eles iam formar uma igreja falsa dentro da igreja católica. Está no catecismo também. E essa igreja ia ser muito grande e abranger o mundo inteiro. Nós estamos vendo os ensaios já acontecendo. E isso quem vai formar essa igreja não é eu e você não, é as autoridades mesmo de dentro da igreja. São autoridades grandes que estão lá dentro, que vai fazer essa bagaceira. Mas vamos ficar firme e forte na santa doutrina, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério da nossa igreja. Vamos conhecer a verdade nos liberta dessas mentiras que estão querendo por aí. Que Deus seja louvado e o diabo acorrentado. Vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, longe do materialismo e perto do espiritual. E tudo vai correr bem no final. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima.